Diga meu amigo, diga minha amiga, um cafezinho sem açúcar, quentinho. Um grande abraço para você, um ótimo sábado. Na tranquilidade de um café quentinho dentro do escritório é uma coisa. Lá na beira do campo, com a cabeça quente, a história é completamente diferente. Mas vamos opinar. O São Paulo numa verdadeira sinuca de bico. Sim, por quê? Eu vou explicar. Porque tem o Corinthians, é um clássico, é um jogo gigante, há uma necessidade enorme de pontuação, a diferença entre os dois clubes é muito grande, o São Paulo tentando se manter longe da zona do rebaixamento, o Corinthians tentando se aproximar lá da parte alta, lá do topo, já está entre os primeiros classificados, mas esse não é o cerne da questão. Gostou da palavra cerne? A questão é a seguinte: o São Paulo tem o Corinthians domingo e o Flamengo na quarta-feira. E agora? O que fazer? Depois da festa épica no estádio do Morumbi, outra vez a torcida deve marcar presença em grande número. Uma estimativa de 45, 50 mil pessoas para esse clássico de domingo. São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro, não venceu nos últimos 3 jogos. São 2 derrotas e aquele empate lá em Cuiabá, depois da expulsão do Wellington. Pois bem, a notícia ruim do São Paulo é o Gabriel Neves. Pelo que se estima, ele deve ficar de fora cerca de 1 mês. Teve um problema no ligamento do joelho direito. Então, não seria com o Gabriel Neves em campo. O São Paulo deve poupar contra o Corinthians olhando para o Flamengo? Ou o jogo contra o Flamengo está muito difícil e deve ir com força máxima contra o Corinthians para pontuar no Campeonato Brasileiro? Essa é a questão. Gabriel Neves de fora, o Wellington de fora, cumprindo suspensão automática, e o Pablo Maia à disposição do treinador. E não é só isso. O Igor Gomes pode voltar. Vale lembrar que nas 2 últimas vitórias do São Paulo na temporada, o Igor Gomes não esteve em campo. Pode chamar de coincidência. Muita gente vai achar que não. Mas agora vamos opinar se o Rogério Ceni deve ou não poupar no jogo contra o Corinthians. Ou, entendendo que a barca já virou, poupar contra o Flamengo e ir com força máxima contra o Corinthians. A opinião depois da vinheta, vamos lá. Chamou muito a atenção a escalação do técnico Rogério Ceni no jogo contra o Atlético Goianiense, quando havia uma necessidade enorme de vitória. E aí me veio aquela questão que deve estar na sua cabeça também. Por que não jogar sempre assim? Por que não jogar com linha de 4? Abrindo mão do esquema com 3 zagueiros. Por quê? Por quê? Por quê? Esse time beira o ideal. Não é o ideal. Não existe o time ideal. Gostei do Galopo, que pediu para bater o último pênalti. Ele não começou o jogo, mas de repente pode beliscar uma vaga com a saída do Gabriel Neves. O titular, eu falei antes da vinheta aí, o Pablo Maia, livre e à disposição. Foi o Pablo Maia quem entrou no lugar do Gabriel Neves quando ele se machucou contra o Atlético Goianiense. Mas o time perto do ideal: Felipe Alves, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo. Você pode questionar, pode entrar o Miranda num jogo ou outro, o Wellington em um jogo ou outro, o Rafinha num jogo ou outro, depende do adversário. Mas o esquema, eu manteria esse esquema com 2 zagueiros, uma linha de 4. O meio-campo, Gabriel Neves seria o titular, pelo que vem jogando, mas vai ficar de fora. Não se sabe quanto tempo, talvez até fora desse jogo da Sul-Americana, de repente, dia 1º de outubro, a final da Sul-Americana em Córdoba contra o Independiente del Valle, é uma baixa e tanto. Mas Gabriel Neves, entrando o Pablo Maia ou o Galopo no lugar dele, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick. O que está jogando esse Patrick é brincadeira, o Pantera Negra. E lá na frente, claro, Luciano e Caleri. Esse seria o time ideal. E aí você me pergunta, e é aí a minha opinião: o técnico Rogério Ceni deve poupar contra o Corinthians de olho no Flamengo? Eu diria o seguinte: o impossível não existe. É muito pouco provável que o São Paulo consiga se classificar na Copa do Brasil contra o Flamengo, lá no Maracanã, porque perdeu no Morumbi por 3-1. Mas eu não disse impossível.
porque o impossível não existe. É pouco provável, mas não impossível. O que eu faria? Eu não sou o Rogério Ceni, de longe é muito mais fácil. Eu entraria com força máxima hoje contra o Corinthians e na quarta-feira, força máxima de novo. Quem é o jogador, ou qual é o jogador que gosta de ficar fora de um clássico? A palavra é superação. Claro que houve um desgaste físico e psicológico no meio de semana contra o Atlético Goianiense, mas é claro também que são agora 2 partidas para não se perder. Se dependesse de mim, se eu fosse o Rogério, chamaria os jogadores, claro, a parte fisiológica, a parte médica, daqueles que estão livres de problemas musculares, problemas de contusão, quais estão à disposição eu posso contar. E aí iria aos jogadores, quais querem jogar. Qual jogo você gostaria de jogar? Eu tenho certeza quase absoluta que todos os jogadores, ou a maioria absoluta, porque unanimidade é meio burra, mas a maioria absoluta iria optar por jogar as 2 partidas. Era o que eu faria. O Corinthians é o adversário desse domingo, só que o Corinthians também tem jogo decisivo na quinta-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil. O Flamengo, que é o adversário de quarta-feira, joga nesse domingo contra o Goiás fora de casa. Será que eles estão pensando em poupar? Será que eles poupariam? O Flamengo está tentando buscar a parte alta do Campeonato Brasileiro, tentando caçar o Palmeiras, assim como o Corinthians, também tentando caçar. É hora de repente, priorizar uma competição? Eu acho que é hora decisiva. Eu, se fosse o São Paulo, iria com força máxima nos 2 jogos. O Rogério Ceni, uma declaração que chamou a atenção depois da classificação para a final contra o Del Valle na Copa Sul-Americana, depois de derrotar nos pênaltis o Atlético Goianiense, ele foi perguntado se dormiria tranquilo depois daquela classificação. E a resposta dele foi essa aí. Vamos lá. São 2 coisas distintas. Dormir campeão e dormir pronto para jogar uma final tem uma diferença brutal na vida. Ser campeão é o que marca, você fazer história, construir história. E nós estamos a 90 minutos contra um bom time que já vem há anos se destacando no futebol sul-americano, que já ganhou essa competição nos últimos anos. Então, se no dia 1º, né? É isso? A final? Isso. Se no dia 1º me sagrar campeão, pode ter certeza que eu vou dormir daí tranquilo e feliz. Até lá, é mais um jogo vencido, é uma final. É diferente ir para a final e ser campeão, né? Então, eu já começo a pensar no jogo de domingo. É isso, tranquilidade só depois do título. No Campeonato Brasileiro, voltando a falar do Brasileirão, que deve ter casa cheia mais uma vez no estádio do Morumbi, a torcida única e a torcida do São Paulo vai mais uma vez abraçar o time. No Brasileirão, o São Paulo tem 25 jogos até agora, com apenas 6 vitórias, são 12 empates e 7 derrotas. Marcou 32 e tomou 30 gols. É uma campanha muito abaixo daquilo que o São Paulo entenderia ou entendia como ideal, só que o São Paulo é um dos poucos clubes ainda vivos em 3 frentes. E isso tem lá a sua importância. O São Paulo chegou onde poucos times conseguiram chegar. É um grupo seleto. E o Rogério Ceni falou sobre isso. Vamos lá. Me dá orgulho ver o time em uma final, me dá orgulho ver o Morumbi com 53, 54 mil pessoas. É um título internacional que está em jogo, o São Paulo está nele. Hoje, Atlético Paranaense e Flamengo numa final. São Paulo é o 3º clube brasileiro que pode ser campeão. Não sei que eu esteja esquecendo, mas eu acho que é isso, né? E aí a Copa do Brasil ainda em aberto entre Corinthians e Fluminense e com favoritismo para Flamengo diante do São Paulo. Eu fico feliz com as 2 coisas. Claro que se a gente jogasse bem, fizesse 2-0 e perdesse nos pênaltis, nós estaríamos dando um outro tipo de entrevista aqui. Digo para vocês, bem completamente distinta e diferente do que nós estamos. Mas é parte do jogo, né? Isso está inserido no futebol. Eu acho que o torcedor vai feliz para casa, vai contente, amanhece bem amanhã. Eu acho que respira e vê o clube numa possibilidade de ganhar
realmente um título de importância no ano de 2022. O Rogério disse aí, o favoritismo é do Flamengo. Todo mundo já sabe que o favoritismo é do Flamengo, né? Acho que todo mundo concorda com ele. Eu também concordo. Só que o favorito precisa mostrar a sua condição de favorito dentro do campo. É óbvio que a vantagem é enorme do time do Flamengo, tem um elenco muito mais forte, só que quando começou a temporada de 2022, pouca gente poderia imaginar o São Paulo disputando uma semifinal de Copa do Brasil, o São Paulo numa decisão de Copa Sul-Americana, disputando o título com reais condições de ser campeão, e o São Paulo lutando pela recuperação do Campeonato Brasileiro. A fase é boa, tem que aproveitar esse bom momento. Foi uma festa no Morumbi, deve ser uma festa de novo. Há essa sinuca de bico. Na minha opinião, no meu palpite, eu acho que tem que ir com força máxima. Amanhã e quarta-feira. E aí, impossível, não existe. Quem sabe? Uma final de Copa do Brasil também. E aí lá na frente se pensa se vai poupar ou não. Lá na frente, de repente, alguns outros jogadores podem voltar do departamento médico. Lá na frente, de repente, o Gabriel Neves consegue uma recuperação mais rápida do que a previsão inicial. Dizem até que ele nem precisa de cirurgia. Sei lá, o meu palpite, força máxima contra o Corinthians, força máxima contra o Flamengo e vamos em frente. E a sua opinião? Deixa aí o seu palpite, seu comentário, seu desabafo, a sua alegria pela classificação para a final da Sul-Americana e esse esquema aí com linhas de 4. E o São Paulo abrindo mão dos 3 zagueiros. Pode ser uma boa. Cafezinho? Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.